Marcos, capítulo 15. Jesus perante Pilatos. Logo, ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciões, os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que lhes pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinham num motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo-lhes, disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. A crucificação. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz para o lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sorte para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: O Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e o outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo: Ah, tu derribas o templo e em 3 dias o edificas? Salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, como os escribas, diziam uns para com os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que o vejamos e acreditemos. Temos que com ele também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona Jesus clamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzindo é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Eis que clama por Elias.
e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lo a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e de Salomé, os quais também o seguiam e o serviam quando estavam na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. A sepultura de Jesus. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se admirou de que ele estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham.